Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, a essa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Vamos lá? No último programa a gente falou sobre a tentação de Jesus e creio que você ficou um pouquinho curioso, porque a gente não terminou, mas neste programa nós vamos terminar, trazer a conclusão aqui dessa verdadeira batalha espiritual que Jesus está passando ali no deserto. Você viu que, como Adão, lá no jardim, ele não venceu, ele tinha tudo, para vencer, tudo estava à disposição dele, comida, água, tudo ali, e ele estava sendo protegido pela bondade de Deus dentro de um jardim ali, e ele cai na tentação. Mas Jesus, aqui no deserto, em meio a feras do deserto, em meio a um lugar árido, seco, quente, como disse, a mais de 40 graus o dia e à noite, a madrugada, abaixo de zero, Jesus, ele passa por essa batalha, por essa tentação e vence. Olha o que o texto nos continua falando. Lucas, capítulo 4, do versículo 9 ao 13, diz o seguinte: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham em suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Note que agora que o diabo não conseguiu derrubar ele com a questão da fome, agora ele tenta trazer dúvida ao seu coração. Será que você realmente é o Filho de Deus? Mas você lembra, a gente leu aqui que Jesus, em Lucas 3:22, ele ouviu a voz do próprio Deus falando: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Olha o que o texto diz: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Satanás, ele tenta colocar a dúvida: será que você é filho mesmo? Se você for filho de Deus, lança-te daqui abaixo, os anjos vão te proteger. Mas Jesus, ele vence com a palavra. Não, mas está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus já tinha ouvido, mas Satanás questionava isso nele. Queria trazer dúvida, mas Jesus não se deixa vencer pela dúvida. Como disse, ele ouviu do céu essa grande voz. E lá em Romanos, nós vamos ver essa questão bem dita pelo apóstolo Paulo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou a esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Note, ele tenta trazer essa dúvida, mas Jesus não cai nela. Jesus, ele se firma na palavra, ele se firma naquilo quem ele é. Ele é Deus, ele é o Senhor, e ele não se deixa levar por isso. E ele começa então a nos mostrar que nele nós temos vida, porque ele está vencendo. Adão não conseguiu naquele local, e por meio de Adão, ali no jardim onde ele peca, veio a morte a todos. Mas aqui no deserto, Jesus traz vida e vida com abundância. Você vai ouvir uma linda canção e você vai poder refletir sobre o que eu estou dizendo. E já já a gente volta com o desfecho dessa batalha espiritual que Jesus está travando no deserto. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei.
rebelde fugir do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Aleluia. Somente a graça de Deus é que nos traz essa vida pela fé em Jesus Cristo. Jesus, esse que cumpriu toda a lei nos 40 dias que estava no deserto. Ele, assim como Moisés subiu ali naquele monte, ficou 40 dias para receber. E ele, como ministro da lei,
recebe e traz a pedra com a inscrição dos 10 mandamentos. Jesus aqui, como ministro da graça, ele vence no deserto os 40 dias de tentação de Satanás. Note que ele não ficou 40 dias e no último dia Satanás veio tentá-lo. Não, como o texto em Marcos nos diz, ele fica sendo tentado durante os 40 dias e ele vence a essa tentação que vem sobre a vida dele, vem sobre ele ali naquele momento, como já disse, um momento angustiante, um momento de fraqueza, mas ele não se deixa abalar pela tentação e permanece firme. Romanos 5, do 17 ao 21, vai nos dizer uma coisa: porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus Cristo veio, ele vence a tentação e no final daqueles dias, o Satanás, eles deixa a Jesus. Ele não deixa de um sentido assim, de não vai trazer mais aflição, não. Ele ainda vai vir. Nós vamos ver no texto que ele vai levar aos fariseus a uma tanta confusão, ele vai fazer tanto engano ainda até Jesus ser crucificado. Mas nesse momento aqui, Jesus vence a tentação e Satanás se retira por um momento dele, ali de perto dele, e Jesus ele é servido pelos anjos, aonde nos mostra que quando nós vencemos a tentação, a provação, nós colocamos firme em nossa mente a palavra, o poder de Deus, o Senhor, ele vem e nos serve. O Senhor nos coloca em lugares altos na presença dele, na bondade dele, porque ele nos ama. O que nós temos que fazer é seguir esse exemplo. Jesus vence aqui, e se ele venceu, nós podemos vencer também. Se ele venceu essa tentação, você pode também. Aí você pode estar dizendo, como que eu posso fazer isso? Estando nele, mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus, aceitando como Senhor e Salvador. Você pode passar por esses momentos de aflição e ter vitória no final, porque você vai se fortalecer na palavra. Note, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa, Evangelho Puro e Simples. Até lá!